O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu o declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. O Salmo está cantando: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Nada impede uma pessoa de avançar no caminho de Deus do que o medo. Nós vivemos numa sociedade de medo. Por conta das propagandas, por conta da mídia, uma das formas de guerrear, uma das formas de afetar as pessoas, os países, é a propaganda. Tanto é que na Rússia comunista de Stalin, a KGB era a responsável pela propaganda. E o secretário de Adolf Hitler dizia sempre assim: mintamos, 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 até que eles acreditem que a mentira é verdade. A propaganda faz a cabeça das pessoas. Vocês perceberam no tempo da pandemia, poucos anos atrás, poucos meses atrás, houve uma situação difícil, perdemos entes queridos, pessoas, sim, houve, mas aquilo não era 3% do que eles falaram, e eles bombardearam as famílias, bombardearam as pessoas com propagandas. Assim é o demônio em relação ao martírio. Ele quer colocar na gente um medo desmedido, um medo desproporcional em relação àquilo que é de mais santo e sagrado, o nosso amor por Jesus Cristo, a nossa fé católica. Parece que a gente quer ser bons cristãos, queremos ser bons cristãos, mas não queremos passar por nenhum problema. Se Deus quiser, eu vou ser um bom cristão, mas eu vou chegar no céu e não vou ter nenhum problema aqui na terra. Não, você vai ter problemas aqui na terra, porque isso faz parte do Evangelho, faz parte de ser bons cristãos. Está escrito na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 12: todos aqueles que quiserem viver piedosamente no Senhor Jesus terão de sofrer a perseguição. Perseguição dentro de casa, incompreensão dentro de casa,
incompreensão de vizinhos, pessoas que te olham torto, pessoas que acham que você é desequilibrado, que você é fanático, pessoas no teu trabalho que acham que você é louco, gente na escola, na faculdade que te tem como extremista, gente dentro da igreja que por você ser realmente cristão, querer amar Jesus, conservar a fé, anunciar o evangelho, já vão te deixando de lado, você já vai ficando de escanteio, como diz o ditado. Assim eles perseguiram os vossos irmãos e irmãs que vieram antes de vós. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, caluniarem e disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Alegrai-vos, porque assim eles perseguiram os profetas que vieram antes de vós. São Sebastião, mártir, soldado do Império Romano que celebramos hoje, era um desses homens que nasceu de uma família boa, milanesa, recebeu o batismo e só foi crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem forte, um homem fisicamente muito forte, inteligente, e tinha um coração bondoso, sensível com as dores do próximo. Rapidamente ele ficou o chefe da guarda do império, e vendo as torturas que os cristãos passavam, vendo as torturas que os confessores, psicológicas, porque há duas formas de martírio: o martírio psicológico, que é o que nós vivemos hoje, e o martírio físico. Primeiro eles viviam o martírio psicológico, prendiam famílias, crianças, senhores, senhoras, e começavam a ameaçar, a propaganda do medo, e medo, e mais medo, e propaganda, e ali estava São Sebastião para dizer: fiquem firmes, cristãos, fiquem firmes. Ele não podia dizer que ele era cristão, mas fiquem firmes, adorem o Deus verdadeiro. E os cristãos eram acusados de quê? Por que eles eram presos? Por que eles eram torturados psicologicamente e depois fisicamente? Qual que era a razão? Qual que era o crime que os cristãos cometem, pelos quais eles precisam, os crimes, ou os crimes que eles cometem, pelos quais eles teriam que pagar com a vida? Que crime gravíssimo é esse? Explica para nós, Padre, qual que é o crime dos mártires, dos milhares de mártires cristãos no Império Romano que nós celebramos ao longo do ano litúrgico? Quais que eram os crimes deles, Padre? Diga para nós. O maior de todos os crimes dos cristãos é adorar o Deus único e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Reconhecer em Jesus Cristo o único Salvador e Senhor de toda a humanidade, aquele que veio a este mundo, assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. Esse era o crime maior dos cristãos. E os imperadores, cheios de fúria, de raiva, de inveja, falavam para os cristãos renunciar a esse tal de batismo, renunciar a esse tal de Jesus Cristo, renunciar a essa fé única, em um Deus único, porque eles tinham inúmeros deuses, e o principal dos deuses, aqui na terra, era o imperador, e o imperador tinha que ser cultuado, tinha que ser adorado, tinha que acender incenso para o imperador, para um homem, para um ser asqueroso. Mas eles respeitavam, mesmo sendo ditadores, mesmo sendo déspotas, mesmo sendo insanos, os cristãos sabiam: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. E o que era para dar para César? Pagar os impostos, respeitar o poder político, temporal. Os cristãos assim faziam.
não insultavam, não ficavam com insurreições contra o poder romano, não, eles simplesmente trabalhavam, viviam suas vidas, reuniam em comunidade, celebravam o santo sacrifício às escondidas, eram batizados às escondidas, mas eles não podiam fazer isso, porque isso era muito nocivo para o império. O imperador se achava muito ofendido com a ternura dos cristãos, com a bondade dos cristãos, com a discrição dos cristãos. O imperador se achava traído, porque Santo Tomás de Aquino diz: o demônio, ele se esconde atrás dos poderes humanos para que possa receber o culto que deve-se somente a Deus. E ali estava a figura de Satanás, agindo na mente e agindo através do poder do império. E aí começavam as torturas psicológicas. Primeiro ameaçavam, depois capturavam, depois começavam a blasfemar contra o Deus eterno, todo-poderoso, e falavam na cabeça dos cristãos, insultavam e ameaçavam de morte. E lá estava o comandante, o chefe de toda a guarda do império, São Sebastião, dizendo: ó cristãos, permaneçam firmes, ó cristãos, não tenham medo, ó cristãos, adorem o Deus único e verdadeiro, ó cristãos, vocês estão certos, continuem, Deus vos dará força, o Espírito Santo vos dará força. É isso que nós ouvimos na primeira leitura da missa de hoje, tirada da carta de São Pedro, 1 Pedro capítulo 3, versículo 14 seguintes: caríssimos, se tiverdes que sofrer por causa da justiça, sereis felizes. Está vendo? Justiça aqui é por causa da santidade. Quem sofre por ser católico, quem sofre por amar a verdade, quem sofre por viver conforme a sua consciência, seja aqui pertinho, dentro de casa, seja com os nossos familiares, sejam com os nossos mais próximos, seja na igreja, seja na sociedade, seja diante do poder político, seja diante do inferno, sereis felizes. Não tenhais medo de suas intimidações. Está vendo? É isso que São Sebastião fazia com os confessores e depois com aqueles que iam ser martirizados fisicamente. São Sebastião recordava as palavras do Evangelho: não tenhais medo, meus irmãozinhos, daqueles que matam o corpo e não podem fazer nada com a alma. Mateus 10, 28. Temais antes aquele que tem o poder de matar a alma e levá-la para o inferno, o pecado. A Bíblia parece, já falei isso várias vezes, volto a dizer, na Bíblia aparece 365 vezes a expressão não tenhais medo, 365 vezes, não tenhais medo. Cada dia do ano Deus está nos dizendo, a providência está nos dizendo: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo de ter filhos, não tenha medo de educar filhos, não tenha medo de ser padre, não tenha medo de falar a verdade, não tenha medo de ficar com a verdade, não tenha medo de ser racional, de ter bom senso, de ter lógica, não tenha medo de ficar com a lei natural, daquilo com que é óbvio, não tenha medo, não tenha medo de passar fome, não tenha medo de passar sede, não tenha medo dos ladrões, não tenha medo dos demônios, não tenha medo do futuro, não tenhais medo, não tenhais medo do futuro, não tenhais medo da política, não tenhais medo da guerra, não tenhais medo das bombas, não tenhais medo de ficar para titia, não tenhais medo de ficar solteirão, não tenhais medo de perder as coisas por amor à verdade.
Esses dias Dom Atanásio Schneider disse: aqueles que ficam com a verdade, aqueles que amam a verdade, aqueles que amam Jesus, aqueles que amam a fé católica, aqueles que amam o bom senso, não tem nada a temer, não tem nada a perder, somente ganhar. Santa Cecília, Santa Anastácia, Santa Inês, Santa Filomena, jovens adolescentes, incentivadas pelos outros cristãos, às vezes até por seus pais, a derramarem o sangue por amor a Jesus, por amor à castidade, para não adorarem o imperador e para não venderem os seus corpos a homens mesquinhos, a homens desalmados que queriam tirar a pureza daquelas virgens. Até mesmo as nossas filhas, até mesmo os nossos filhos, as nossas crianças, aquilo que a gente tem mais de precioso, se for para que eles neguem a fé e se tornem pessoas mundanas, mas é preferível que eles morram mártires. E esse dom da fortaleza nós não temos ali na geladeira, né? Depois termina a missa, eu vou lá e vou tomar 2 litros, né? Hein, seu Clovito? Tomar 2 litros dessa fortaleza dos mártires. Não. Isso não vende ali no mercado, não. Nem na internet. Sabe onde que vem esse dom da fortaleza? Vem do Espírito Santo, vem daqueles que preferem Jesus a tudo. É o site do Padre Paulo Ricardo, o título do site que a gente gosta tanto, melhor site de formação católica do mundo, disparado. Cristo nihil preponere, nada se antepor a Cristo, nada, ninguém. Esse era o papel de São Sebastião, recordar para vocês, para nós, para aqueles cristãos, quem eles são, alter Christus. O cristão é um outro Cristo, e os pagãos que dormiam nas suas idolatrias, diziam assim: olha como eles se amam, vejam como eles se amam. Tertuliano, um jurista romano, convertido ao cristianismo, ele vai escrever várias sentenças, várias crônicas desta época. Mas a palavra de Deus, que não mente, que é a verdade, ela diz para nós hoje, nesse início de 2024, não tenhais medo, meus irmãos, de serem católicos, não tenhais medo de empunhar o rosário nas ruas, não tenhais medo de vestir modestamente a sua saia, de colocar o seu véu na Santa Missa, não tenhais medo de ajoelhar diante do corpo e do sangue de Jesus, não tenhais medo de educar os vossos filhos, não tenhais medo de dizer o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Se tiverdes que sofrer por causa da justiça, 1 Pedro 3,14, sereis felizes, ninguém tira a minha vida. João, capítulo 10, versículo 18, eu a dou livremente, você tem que ser livre para vir à missa, você tem que ser livre para dizer não a esse namoro emporcalhado, eu vou viver a castidade. Ai, você não é homem? Sou homem sim, e vou viver a castidade. Ai, você não me ama? Prova que você me ama. Antes de provar que eu te amo, eu amo nosso Senhor Jesus Cristo, e eu não vou perder a minha pureza por conta disso. Você quer casar comigo? Você vai viver a castidade por amor ao reino dos céus. Não tenhais medo de viver a castidade, não tenhais medo de dizer a verdade, não tenhais medo, e se isso nos custar, seremos felizes, seremos mais livres.
Não tenhais medo de suas intimidações, nem vos deixeis perturbar. Santa Teresa, né? Nada me perturbe, nada me perturbe, nada te perturbe, nada e nem ninguém, nada, nem os principados, nem a potestade, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nem a perseguição, nem o julgamento, nem a concepção das pessoas, nem as ameaças, nada me perturbe, nada te perturbe, nada. Seja livre, receba o dom do Espírito Santo, receba o dom da fortaleza para amar Jesus hoje, amanhã e depois. Não tenhais medo de suas intimidações, não tenhais medo de propaganda, de notícias, de jornais, de inveja de gente que está despencando, né? Se inveja fosse visível, a gente não saía de casa, né? Se inveja fosse visível, a gente tropeçava na inveja. Antes de tudo, irmãos e irmãs, santificai em vossos corações Cristo Jesus, e estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-lo pedir. Mas fazei isso, versículo 16, porém com mansidão, respeito e com boa consciência. E era o que os cristãos faziam: mansidão, respeito, boa consciência, mas com a verdade, com a coragem, com a fortaleza, com a parresia, com a clareza das coisas. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que vos ultrajam, o vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Sofrer nós vamos sofrer mesmo. Agora você vai sofrer que nem um franguinho, um pintinho, com medo de tudo e de todos, ou você vai sofrer debaixo da vontade de Deus? A escolha é sua. Os nossos predecessores, nossos irmãos queridos, os mártires, eles sofreram debaixo da vontade de Deus. E tinha um fenômeno: depois que eles matavam os cristãos, punham fogo nos cristãos, porque aí São Sebastião, o imperador, ficou furioso com ele, ficou cheio de raiva, de ira, de inveja. Aí mandou prender ele, né? Amarrá-lo num toco de árvore, e ali ele foi alvejado. Encheram ele de flechadas, mas o dom da fortaleza era tão grande que ele não morreu. E uma viúva de um mártir, de um homem também, que tinha testemunhado o nome de Jesus, o catolicismo, a comunhão com os apóstolos, com a fé de Pedro e Paulo, uma senhora piedosa foi lá, cuidou das feridas de São Sebastião, e ele recobrou a vida. E ele voltou com mais força ainda, voltou com mais intrepidez ainda, com mais alegria, com mais felicidade, e foi ajudando os cristãos a manterem a fé, a não negarem Jesus, a irem para o martírio. Aí por fim o capturaram e tiraram a sua vida barbaramente. Feliz, esse é um homem feliz, esse é um campeão, esta é a vitória que vence o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 5, a vossa fé, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não tenhais medo daqueles que vos ameaçam, não tenhais medo. Vamos ser cheios do Espírito Santo, vamos pedir perdão dos nossos pecados, vamos agradar a Deus nosso Senhor ante os homens, porque esta é a oração
inicial da liturgia, da coleta, do oremos. Senhor, dai-nos o dom da fortaleza para agradar ante a vós do que os homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Mas, Padre, isso custa, Padre, isso traz para a gente consequências. Se tiverdes que sofrer por causa da justiça, sereis felizes, felizes. São Sebastião nos mostrou o caminho do céu. Agora nós precisamos viver em tudo a vontade de Deus. Nem todos seremos mártires fisicamente, mas já vivemos numa sociedade de martírio psicológico, a nível de família, a nível político principalmente, educacional. Hoje as pessoas também, para trabalhar, sofrem ameaças ideológicas de todos os lados, mas fiquem firmes, porque até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Padre, mas eu já sou carequinha. Mas aí que está até a sobrancelha, então, sobrancelha, está tudo contado. Você não vai perder nada, nem a sobrancelha, nem a careca você não vai perder, pode ficar tranquilo. Eu já estou indo também para o caminho do norte e do sul. Não tem importância. Fica firme, fica firme. Então eu vou saindo aí. Não, você vai viver a tua vida de virtude. Dormir cedo, acordar cedo, rezar o rosário, confessar, adorar o Santíssimo, ajudar os pobres, ajudar os pequenos, ser Cristo para aqueles que precisam. E aqueles, Jesus disse, nenhum profeta é bem aceito na sua casa, na sua pátria, entre os familiares, 2 estarão contra 3, 3 estarão contra 2, filho contra filho, pai contra filho, filho contra o pai, nora contra a sogra, genro contra o sogro. Esse piseiro por causa de Jesus é por conta também dele. Quanto a ti, vai e anuncia o reino dos céus. Glória ao Pai, ao Filho, Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.